Boa tarde. Vamos iniciar nossa primeira aula, né? Para a gente estar aí fazendo essa primeira discussão, como combinamos, né? Onde a gente vai começar a discutir a chamada formação econômica do Brasil, né? Que a gente falou que nós vamos aí estar discutindo em cima, essencialmente, de Caio Prado e Celso Furtado, né? A gente vai estar usando e começando aí discutindo um pouquinho, né, dos capítulos desses dois aí que tenderam entender a origem da formação socioeconômica brasileira, né? E, na verdade, o entendimento da formação socioeconômica brasileira tem qual objetivo? Qual é o objetivo dele? O objetivo é entender as raízes do chamado subdesenvolvimento. Porque tanto Caio Prado quanto o Celso Furtado, que são contemporâneos, né, década de 1940, 1950, né, ou escreveu suas obras aí em 1960, no auge do surgimento da CEPAL, né, por causa de Celso Furtado, não Caio Prado, né, e a CEPAL vai buscar elementos para entender essas desigualdades, porque a América Latina é subdesenvolvida em relação à Europa, Estados Unidos, rompendo com aquela visão um pouco eurocêntrica, né, de desenvolvimento, né, e também rompendo com a visão preconceituosa, né, que isso tem a ver com a questão dos povos que nos colonizaram. Lá foi colonizado por ingleses, franceses e aqui por portugueses e espanhóis. Né? Tanto Caio Prado quanto Celso Furtado, lógico, com diferenças nas suas interpretações. Caio Prado vai beber no marxismo, né? E o Celso Furtado vai trabalhar um pouco o marginalismo, o keynesianismo, né? Mas os dois vão tentar entender, romper com essas análises de raça, que fogem dos pretendem que o subdesenvolvimento é um elemento que já foi entender que o continente latino-americano, né, a exploração no continente latino-americano, já vai criando as condições para que esse subdesenvolvimento se surja, para que essa relação desenvolvido e subdesenvolvido exista. Bem, o Caio Prado, no seu primeiro capítulo, né, e vocês precisam ler o livro dele, e são os dois livros que eu estou sugerindo a leitura completa deles, é Formação do Brasil Contemporâneo do Caio Prado e Formação Econômica do Brasil do Celso Furtado, né, que tá aí, que todos têm PDF, vocês encontram, pode baixar, pode ler no computador, imprimir, aí fica a critério de vocês. E tem uma outra bibliografia básica que eu propus aí, né, para vocês estarem consultando também. Bem, vamos lá. Caio Prado, ele na formação do Brasil contemporâneo, ele vai falar no primeiro capítulo, no chamado sentido da colonização, ou como que os sentidos da colonização, né? De certa forma, se a gente vai reproduzir o que ele diz, no primeiro capítulo ele diz o seguinte: todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo sentido. Este se percebe não nos pormenores da sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que constituem um largo período de tempo. Quem observa aquele conjunto, devastando-se por alvo de incidentes secundários que o acompanham, sempre o fazem muitas vezes confuso e incompreensível. Não deixará de perceber que ele se forma de uma linha mestra e ininterrupta de acontecimentos que sucedem de ordem rigorosa e dirigida sempre a uma determinada orientação. Bem, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, que o sentido da formação de um povo, sentido da forma como se coloniza, tem uma orientação. Né? Muitas vezes, começa a se falar a ideia, né, durante muito tempo, a ideia de descobrimento, e tem muita gente que vai falar
Porque, na verdade, não existe descobrimento da América, descobrimento do Brasil, mas invenção da América, invenção do Brasil. Por quê? Se a gente lembra, né, o continente americano, de forma geral, ele vai ser, a gente vai lembrar aqui que existem algumas evidências que os vikings tiveram, que alguns povos, até os chineses, né, existem algumas suposições que os chineses tiveram, mas isso não é importante. Por quê? Porque o continente americano, a ocupação do continente americano, ele só ganha importância quando se ele é ocupado pela uma necessidade de estabelecer uma relação causal com o que está acontecendo na Europa. E a gente lembra, o que está acontecendo na Europa no momento do século XIV, século XV? Está acontecendo um negócio chamado de mercantilismo, né? Vocês já viram aí economia clássica, né? Vocês já viram economia clássica, o que é o mercantilismo. E o mercantilismo é resultado de quê? É resultado de um movimento político-econômico que vai, que vai ter necessidade de intensificar a circulação monetária, porque mesmo que aqui a gente está vivendo o surgimento, a ascensão do capitalismo, né? Na verdade, você está vendo a ascensão de uma sociedade essencialmente mercantil, né? Então você precisa de um certo substrato material para garantir que essa sociedade mercantil, né, você precisa de um substrato material para garantir que essa sociedade mercantil ela exista, ela se sobreponha a um modo de vida, a um modo de existência anterior. Bem, o que precisa disso? Uma sociedade que vai se tornando essencialmente mercantil, ela vai precisando de moeda, né? Se a gente for pegar na história da humanidade, a história da humanidade sempre teve a circulação de moedas, né? Na antiguidade, você vai ver Roma, Grécia, na própria Idade Média, né, europeia, na Ásia, você tem moeda, você tem a cunhagem de moedas, né? Seja de bronze, seja de prata, seja de ouro, muito mais de prata e de bronze, né? Mas você não tem vamos dizer assim, não é vamos dizer, não é o elemento que ainda determina o centro da vida. Lógico, existe a necessidade de moeda, você pagar, só que existem outras formas de você transacionar que não só a moeda, né? Outras formas. Só que na sociedade que vai se tornando essencial, que eu estou chamando de sociedade essencialmente mercantil, a moeda passa a ser praticamente a única forma de se transacionar devido à própria complexidade dessa sociedade que vai se formando, né? Devido à complexidade dessa nova sociedade. Bem, diante disso, por isso que ele vai falar, olha, para você compreender o sentido, ele repetindo o que ele diz, ó, não deixará de perceber que ele se forma de uma linha mestra ininterrupta de acontecimentos que se sucedem rigorosa e dirigida sempre numa determinada orientação. Orientação de quê? Acontecendo, ordem ininterrupta, um processo que vem ocorrendo nos 3, 4 séculos anteriores, né? Numa linha de acontecimentos, vão sucedendo de ordem rigorosa, para chegar, que vai caber a determinada orientação. Lógico, aqui não deixa de ter um elemento determinista, que não é culpa do autor, isso, né? Porque ele sabe que a própria formação a partir do século XVIII, né, o próprio marxismo, a próprias ciências sociais, elas vão ter uma carga determinista muito forte. Mas isso não deixa de ser verdade. Lógico, ele está dizendo que tem fatos, né? E aí vai continuando. Que é isso que se deve, antes de mais nada, procurar quando se aborda a análise da história de um povo. Seja, aliás, qual for o momento ou aspecto dele que interessa, porque todos os momentos e aspectos não são senão partes, por si só incompletas de um todo, que deve ser sempre o objetivo do legislador, por mais particularista que seja. Então ele está dizendo o seguinte, ó, independente das partes que se conectam, eu tenho que saber o todo, entender o todo. E o que é esse todo aqui? O todo é o desenvolvimento que eu chamo de sociedade essencialmente mercantil, né? Que vai surgir numa... Lógico, as particularidades são fundamentais para entender. E que particularidades são essas?
as próprias revoluções políticas, sociais na Europa, né, a decadência do feudalismo, as novas formas de organização da terra, no caso do primeiro homem na Inglaterra, né, a reforma agrária sai na Inglaterra, particularidades que vão ter um todo, ter uma orientação final. Por isso, né, por isso que você vai entender agora. E, então, esse momento é o seguinte: se eu tenho essa sociedade essencialmente mercantil, eu tenho orientação, eu preciso de quê agora? Né? A gente precisa entender o quê? Precisa entender que essa sociedade essencialmente mercantil, ela precisa se expandir. Né? Ela precisa se expandir além das fronteiras da Europa. Né? Porque você tem ali, fim das cruzadas, você tem a expansão já para o Oriente, só que essa expansão para o Oriente era meio complicada ainda, porque você tem o Império Otomano controlando o Mediterrâneo ali, controlando o Oriente, ainda é complicada essa expansão. Então é mais fácil se aventurar e expandir novas terras. Bem, né? Por isso que esse sentido, por isso que, assim, não é à toa. Não é à toa. Por isso que o Caio Prado ele vai nos dizendo, né, que não existe uma existe um sentido disso aqui, né? Por isso o Caio Prado ele vai nos dizendo que existe uma certa orientação para que isso aconteça. Que orientação é essa? Né? A coisa da, da, da conquista do continente americano vai ser exatamente por isso, buscando essa orientação exatamente de poder constituir um novo território que permita, né, a formação de uma condição que garanta o expansionismo europeu. Ou melhor, o expansionismo e a formação daquela sociedade, né, daquela sociedade que eu estou chamando de essencialmente mercantilista, né? Então, quando isso acontece, né, é por isso que vai falando, né, que você tem que essa chamada expansão marítima, né, ou expansão ultramarina, né, ela vai se originar primeiramente de simples empresas comerciais, patrocinadas por grandes navegadores em busca de um objetivo. Né? Então não sai à toa. Por mais que se discuta, o europeu tinha medo do oceano, não sabe o que vai encontrar lá, isso é controverso. Na verdade, de certa forma, o europeu, né, essencialmente a parte da Europa mais vinculada a esse novo capital mercantil que vai surgir, sabe mais ou menos o que existe lá do outro lado do oceano. Tá? Por mais que aquelas crenças de monstros, né, se a gente vai ver em determinado momento a própria Isabel de Castela, né, que vai ser uma das financiadoras, por exemplo, a principal patrocinadora, né, do Cristóvão Colombo, né, determinadamente os monstros, será que tem monstros, tem magos, mas está por trás aqui essa orientação que o Caio Prado está falando, esse sentido de colonizar aqui que tem um sentido, né? Por quê? Porque até então, até esse século XIV, o comércio era praticamente terrestre, né? Você tem uma rota, tem ligando o mar Mediterrâneo, né? A partir da Itália e como eu falei, essa dificuldade por conta aí do domínio otomano, né? Das rotas comerciais para o Oriente. Bem, tem um momento que no século XV, né, você tem quando se contorna o Estreito de Gibraltar, que você une dois oceanos, né, o Oceano Índico com o Oceano Atlântico, né, e Portugal vai assumir essa liderança,
né? Porque Portugal vai ter posição privilegiada. Portugal vai ter uma condição privilegiada, proximidade. Já Portugal já tem experiência de navegar ali no continente africano, né? No oeste africano, né? Então, Portugal já tem essa condição, né? E depois em Inglaterra, França, Holanda, que sabe qual é. Então, vamos. Primeiro momento, o único objetivo dessas empresas, né, era a exploração, povoamento, caso necessário. Por quê? Imagine aqui, nós estamos imaginando o seguinte: Portugal, que é o grande, vamos dizer, que é, vamos dizer assim, como é que eu posso chamar? É que inaugura essa fase, né? Portugal inaugura essa fase. Portugal não tem um excedente populacional, né? E Portugal é uma população mais ou menos homogênea, então Portugal tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes, então é difícil você fazer, e é um reino novo, né? Portugal é um reino novo. É difícil se você levar a gente para outros cantos. Caso da Inglaterra é diferente. Inglaterra você tem com a reforma anglicana, a reforma protestante na Europa, depois da reforma anglicana, vai criar uma série de conflitos religiosos dentro da Inglaterra. E esses conflitos religiosos vão chamar que, olha, eu preciso me livrar um pouco desse povo aqui. Então manda esse povo para o continente americano. Por isso eu vou falar colônia de povoamento, colônia de exploração. Mas tem certos detalhes que não é porque o português ou o inglês queriam, é porque esses detalhes internos são as particularidades lá atrás que o Caio Prado está falando, que ele chama atenção, para a gente entender o todo, né? Para a gente entender a complexidade do todo. Bem, mas veja bem, então você tem isso. Tem essa questão. Na migração no século XIX é diferente, a gente vai entender isso depois. Bem, dois fatores, segundo Caio Prado, podem ajudar a entender os aspectos do Brasil atual, porque é isso que ele está procurando entender. Primeiro, Portugal, diferentemente da Inglaterra, por exemplo, e diferente da Espanha, não empregou em nenhum momento, durante a exploração dos recursos brasileiros, trabalhadores brancos nem nativos, né, nos gentios, no caso indígenas. E depois trabalhou com mão de obra escrava. Então, veja bem, então essa forma de ocupação do território, né, ocupação do território, ela não vai criando, em momento, um caráter de pertencimento, vamos dizer, alguns ramos da sociologia, pertencimento a esse território. Né? Quem vai dizer o seguinte: a colonização, outro trecho dele, não se origina no sentido de construir uma base econômica sólida e orgânica, no caso, a colonização portuguesa. Daí sua instabilidade, com seu reflexo provavelmente determinando nele uma mobilidade superior ao normal dos países novos, né? Então, ele vai dizer, ó, então eu tenho uma mobilidade superior aos países novos, e porque aqui eu tenho a questão, porque veja bem, porque como eu falei, a sociedade mercantil, né, ela vai vir atrás de quê? Nessas atrás de quê? Metais preciosos. Eu preciso de lastrear a moeda, né? Porque a gente tem aqui metais preciosos, né? A gente vai ter aqui na China, na Polônia, esse prata, Suécia, né? No Oriente, você tem mas a dificuldade de acesso a essas minas, né, não são suficientes para manter o nível de desenvolvimento, as exigências mercantilistas na Europa. Bem, então você chega aqui, mas no momento você não encontra nada no Brasil. Espanha você encontra metais preciosos, né? Bolívia, Bolívia, Peru, México, né? Em grande quantidade. Por isso o extermínio mais rápido dos povos, esses chamados povos pré-colombianos que existiam lá. Bem, então vai dizer o seguinte, ó, povoamentos organizados em bases sociais mais sólidas, né, sempre se erguem em torno de atividade de maior vitalidade, né? Essencialmente agricultura e pecuária. Só a gente lembrar. Se a gente pegar a história da humanidade, quando que o homem deixou de ser nômade? Quando ele deixa de ser coletor, caçador, para domesticar animais
e plantar, pecuária e agricultura, né? Então, isso é fundamental. Por mais que ele tenha explorando minérios, no caso o sal na antiguidade, a própria prata, o bronze, o ouro, né, que sempre foi explorado, né, mas a agricultura e a pecuária são essenciais. E aqui no Brasil você não tem isso. Né? Você, como você não trabalha, não traz o branco europeu para cá, como você não aproveita o indígena, você não tem isso. Né? Então, você tem então um movimento migratório centrífugo, fuga do centro, né? Bom, então você tem ó, que nessa essa condição, né, de organização, né, que esse caráter mercantil direcionou a exploração do território brasileiro. Por isso que esse caráter mercantil, ele direciona a exploração do território brasileiro, não tem sentido povoar, né? Diferente da Espanha. A Espanha eu já acho muito ouro, então tem sentido povoar a Espanha. Né? Diferente do norte da América, Canadá, Estados Unidos. Né? Aquele pessoal que vai lá, eu não tenho espaço na Europa, não tenho espaço na Inglaterra. Aí eu vou construir colônias ali, não essencialmente com o apoio do Estado inglês, britânico. Vão estar lá por conta própria, né? Mas vão ser importantes para isso. Bem, então, Portugal, diante disso, você constitui, né? Então, se a gente vai pegar, bom, então a formação social brasileira, né? Ela se apresenta de maneira meio frágil, né? Ou fragilizada, ou vamos dizer assim, quase se demora a formar, vou dizer assim, a gente não pode quase demora a formar uma sociedade de classe aqui no Brasil por conta disso, né? Por quê? Porque se a gente for imaginar, o Caio Prado ele vai dizer o seguinte, qual é a tríade da formação social brasileira? Segundo o Caio Prado vai ser o seguinte, é a, é a monocultura para exportação, o trabalho escravo e a grande propriedade, plantation. Bem, se a gente for lembrar que em grande parte da América foi isso. Se a gente vai pensar que no sul dos Estados Unidos, isso também vai ocorrer, mas principalmente a partir do século XVII, isso aqui no Brasil antes, tá? Lá as propriedades que trabalham com plantation, trabalho escravo no sul, eram bem menores do que aqui. Né? Só que lá você tinha um caráter mercantil, porque os próprios produtores eram os comerciantes. Não tinha aqui no Brasil que o produtor de cana-de-açúcar, por exemplo, ele vendia seu produto através do intermediário. No caso dos Estados Unidos, você tem uma elite que, ao mesmo tempo, é proprietário de escravos, mas ao mesmo tempo é comerciante. Né? Então, essa influência da escravidão em constituição, né, da presença do trabalho servil alcança proporções expressivas, de um modo profundo, diretamente com repercussões muito remotas. A escravidão brasileira tem características próprias, né, aspectos comuns que modelam todas as colônias dos trópicos, que modelaram a sociedade brasileira, se a gente pensar bem. Então, escravidão americana, no sentido histórico, não seria nenhuma forma de trabalho servil vindo da civilização ocidental. Vamos diferenciar. Bem, né, em algum momento, a gente imaginava o seguinte, bem, antiguidade clássica, você tem escravos, Egito, você tem escravo, a Idade Média você tem um trabalho servil, né? Na Ásia você continua com a escravidão, né? Só que é a mesma coisa essa escravidão agora, né? É a mesma coisa? Eu digo que não. Por que não? Primeiro, a escravidão na antiguidade, ela vai se dar por quê? Eu vou lutar, eu capturo meu inimigo, faço ele de escravo, trabalhar na minha terra, né? Eu posso pôr no exército, né? Se você pega Roma, a conquista de Roma, basicamente ela cobra impostos, Roma não mexia na condição dos caras. Ou seja, essa escravidão, ela não tinha o caráter de produção
de excedente. Século XV, século XIV, começa a ser diferente isso aí. A sociedade mercantil, ela, qual o caráter principal da sociedade mercantil? Que ela começa a ter como necessário, como essencial, produzir excedente. Não que a humanidade não produzisse excedente. Lógico, se a humanidade não produzisse excedente, você não tinha acumulado recursos, não tinha chegado no capitalismo, inclusive. Só que a produção de excedente não era um fim, era algo que existia, mas se você não. A partir daquele excedente, você não produzia novo excedente. Agora é diferente. A partir daquele excedente, você tem que produzir um novo excedente. Né? Então, o que acontece? Como na Europa, né, por que é necessário que a escravidão exista? Não só Portugal, mas a Europa de forma geral, você não tem excedente de força de mão de obra. Você não tem excedente de força de trabalho. Se você não tem excedente de força de trabalho, como é que você vai trazer gente para o continente americano? Eu não posso trazer. Mesmo na Inglaterra, não vem a imigração, mas talvez no século XIX, depois eu entender por quê. Então eu preciso de outros povos para vir para cá. Bom, o europeu, o espanhol, ele vai escravizar os gentios, os nativos. Essa escravização de negro é muito menor que Portugal. Portugal, por conta do custo, né, da dificuldade e da... Mas espanhol, nas colônias espanholas, você tem uma relação custo-benefício melhor, porque lá você tem prata, né? Lá você tem ouro, essencialmente prata, né? Então a relação custo-benefício é baixa. Que não. A relação custo-benefício é para você caçar índio, você escravizar índio, você lutar contra índio, financiar uma guerra de extermínio, não é fácil, não é barato, né? Como os espanhóis financiaram. Bem, então eu preciso trazer gente da África, né? Ou mesmo os espanhóis, gente daqui, para poder garantir o quê? Produção de excedente. Quando vai se produzir o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o açúcar serve para quê? Serve para alimentação do europeu? Não. Também, lógico, ele vai para o mercado, são vai em açúcares, vai em derivados, para o europeu produzir suas necessidades com açúcar. Né? Só que tem um detalhe, aqui é produção de excedente. Então, esse escravo, né, por isso que tem um livro aí que eu coloquei, Nassangel, Alberto Passos Guimarães, é uma corrente que vai defender que o Brasil, na década de 1940, é um país dual. Existe um dualismo estrutural. O que é o dualismo estrutural? Que internamente é feudal e externamente é capitalista. Então, eles defendem o seguinte, que o Brasil tem que ser uma revolução burguesa, para a Revolução Burguesa formar uma classe trabalhadora, essa classe vai fazer uma revolução proletária, que o socialismo, o discurso deles aí, o debate do Partido Comunista Brasileiro da década de 1950. O Caio Prado vai romper com isso. O Caio Prado vai ficar exatamente isso. Por conta desse sentido da colonização, essa escravidão ela é tipicamente para atender às necessidades dessa nova sociedade mercantil que vai se desenvolvendo, do capitalismo. Né? Então, ela deriva desses acontecimentos. Por isso que ela é diferente da escravidão original. Né? Então, vamos dizer assim, que ele vai dizer que ela renasce das cinzas com um vigor extraordinário, num processo original e próprio, com consequências e repercussões significativas e marcantes. É uma forma única de escravidão, por isso que ela é diferente. Né? Então, o mundo antigo não vai conhecer, né, a escravidão do mundo ocorrendo no mundo é diferente da agora. Né? Então, ela vem agora diferentemente. Então, a escravidão, essencialmente, ela vai ser uma realização da chamada empresa de comércio. Né? Porque o Caio Prado diz o seguinte: contudo, muito mais grave foi a escravidão para as nascentes colônias americanas. Elas se formam nesse ambiente deletério que ele determina. O trabalho servil será a trave mestra de sua estrutura, o cimento com que se juntaram as peças que as constituem. Oferece, por isso, um triste espetáculo humano. E o exemplo do Brasil, vamos traçar aqui, se repete mais ou menos idêntico em todas elas. Ou seja, tem uma característica só. Né, que é diferente dessa escravidão antiga que a gente retratou aqui. Né? Então, resumindo, Caio Prado ele diz que a colonização brasileira ela vai acontecer a partir de 4 aspectos. E vai, primeiro, esse processo num plano acanhado, né, ela vai demorar mais um pouco para destravar, mais um pouco para poder se
se desenvolver, né? Por isso que esse que ele está chamando esse plano acanhado, né? O único objetivo é de utilizar os recursos naturais do território para a produção extensiva e precipitada de um pequeno número de gêneros. Você vai pegar para o Brasil cana-de-açúcar, né? Diferente, mesmo que você fale a Espanha, mas a Espanha precisava criar toda uma estrutura para explorar a prata. E repetindo, a relação custo-benefício era bem menor, né? Então, que tivesse alta remuneração no mercado internacional, no caso depois o açúcar, né? E nunca desviou de tal rumo, fixado desde o período da colonização, e parece que não havia tempo a perder. Ou seja, mesmo se você pegar até o século XX, até o momento de início da industrialização brasileira, né, você tem essa característica, né? Mesmo com o café, mesmo coisas, você tem uma característica de uma sociedade altamente voltada. Por isso que eu falei, quase é difícil em alguns momentos falar em sociedade de classe no Brasil, porque talvez você não tenha classe, talvez a própria população escrava, em algum momento, não é uma classe em si, ou classe para si, vamos trazer os referenciais marxistas aqui, né? Então, por que não constitui como uma classe? Né? E talvez por isso, esse sentido da colonização vai explicar as dificuldades da população negra em se integrar na economia, na sociedade e na economia brasileira até hoje, né? Não é questão só da cor, é a própria forma como ela foi integrada aqui, porque é diferente dos Estados Unidos, apesar de você ter resistência, tudo, você ter talvez um preconceito mais acirrado, vamos dizer assim, do que aqui, mais aberto, mais escancarado, um racismo, mas você tem a população negra consegue se inserir de forma mais efetiva, mesmo com todas as dificuldades que a gente conhece, né? Com todas as dificuldades que a gente conhece. Então, aqui. Então, a terra é inexplorada, os recursos acumulados durante séculos jaziam a flor do solo, no caso o ouro, né? E por isso você não tem muito trabalho para tirar, né? E você tem, quer dizer, você tem um trabalho físico, mas você não tem grande planejamento diferente, como acontece na Espanha, nas colônias espanholas, né? E então ela vai aí a questão da relação promíscua, o senhor de escravo com escravo, então você tem essas questões aqui, né? Então, diferente de outras partes da América, né, você tem uma diversidade de raças, a aproximação no Brasil se relaciona em escala apreciável. Então, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você não tem uma miscigenação tão intensa quanto você tem aqui, né? Você não tem uma mistura, você não tem, vamos dizer assim, uma mistura de raças nos Estados Unidos. Do branco com o negro é muito mais difícil de ocorrer nos Estados Unidos, né? No Brasil, essa mistura entre africano, europeu, índio, ela é mais fácil de acontecer, né? Então também tem isso, talvez, né? Então talvez você se confunde. Por que essa história de cotas hoje, quem é negro, quem é branco, quem é índio, mistura tudo. Estados Unidos é bem claro. Negro é negro, branco é branco, índio é índio. Aqui não. Aqui você tem essa mistura. Lá é bem claro. Não que lá não existe a mistura, mas lá é bem claro. Branco é branco, negro é negro, índio é índio. Aqui até essa dificuldade, né? Então, esse índio sofre preconceito, mas menos, né? Então você vem o que vai chamar de brancarrões, que é o pessoal misturado negro que consegue ter uma orgulho social. E né? Então, essas raças escravizadas, vão ser excluídas da sociedade colonial, mal preparadas e adaptadas, vão dar um corpo estranho e incômodo. Então, isso é importante entender, né? E por isso que o processo social, apesar de ter uma mistura, apesar de ter uma miscigenação, é difícil até hoje de você tá longe de terminar, né? Então, você tem um baixo nível das massas escravizadas, por exemplo, só lembrar aqui, logo após a Guerra Civil nos Estados Unidos, você tem já na década de 1860, você já tem, como se diz? Ah, meu Deus do céu. Você já tem congressistas negros, né? Aqui no Brasil vai demorar bem mais. Acabou a Guerra Civil, já permite, que a gente lembra, né? Acaba a Guerra Civil, a União cria, a partir do general Grant, que se torna presidente,
criou uma espécie de policiamento do Sul, o Exército da União está lá, vários conflitos que a gente vai ver no Sul, né? Mas você tem congressistas negros na década de 1960. Olha a diferença. Apesar que você tem Ku Klux Klan, você tem a resistência do Sul, você tem, se a gente lembra, por exemplo, o famoso bandido Jesse James, ele vai aparecer com uma resistência ao Norte, né? Uma série de coisas, né? Então, por isso, de repente, a gente entende que a população negra dos Estados Unidos consegue se impor mais do que a nossa aqui. De uma forma de ser melhor que a nossa. Né? Então, é um aglomerado incoerente, desconexo, mal gamado e rebosando em bases precárias, que é a sociedade colonial brasileira. Olha o que o Caio Prado está chamando de sociedade colonial brasileira. É um aglomerado incoerente e desconexo, mal amalgamado, né, mal misturado e repousando em bases precárias, ou seja, eu estou negro misturando com branco, misturando com índio, mas eu não reconheço o negro, não reconheço o branco, aí eu acabo não sabendo quem é quem, né? Então, isso é fundamental para entender a sociedade colonial. Isso é fundamental nesse sentido da colonização da empresa comercial, especialmente português, no nosso caso aqui, entender como esse processo ocorre, né? Que essa escravidão ela vai desempenhar dois setores com caracteres distintos. Primeiro, atividade propriamente produtiva na lavoura e a do serviço doméstico. A primeira atividade tem amplidão e importância econômica bem maior, né? Mas o escravo doméstico constitui uma relação mais íntima, coisa de senhor de escravo tendo filho com escrava, né? Em relação à própria sinhar com escravos, você tem um monte disso. Né? Então, é por isso que ele se canalizou para a vida brasileira a maior parte dos malefícios da escravidão, segundo o Caio Prado. Então, se a gente lembrar, todas as obras, servis e artes mecânicas são manuseadas por escravos. Poucos são mulatos, raros são os brancos. Poucas ocupações dignas restaram ao homem livre, ou seja, isso significa que se eu tenho existe uma dificuldade de desenvolver o trabalho assalariado. É fundamental para o desenvolvimento do mercado e do capitalismo. Celso Furtado chama atenção para isso. Não que o negro americano seja bem formado, tudo, mas existiu mais, vamos dizer, uma inserção mais forte. Mesmo que a gente sabe que o negro americano vai se inserir na década de 1960, mais fortemente, mas depois da Guerra Civil já existe uma declaração de direitos ali que garante alguns direitos para a população negra. Né? Então, ainda os nascidos no reino, que tinham privilégio consagrado nascido da colônia, você tem isso, diferente dos Estados Unidos. Por mais que na Espanha tenha um pouco isso, mas na Espanha você tem a chamada população crioula, que são aqueles caras descendentes espanhóis, mas que têm propriedade, são donos de propriedade, são donos de terra, são donos de riqueza na Espanha. Não tem essa diferença. Né? A diferença é menor. Ah, eu nasci na Espanha. Não. Você pode nascer da Espanha, mas eu que tenho terra aqui, eu sou um crioulo. Né? A população crioula, lá nas colônias espanholas. Né? A igreja aqui ainda tem um papel importante, né? Mesmo que o Brasil vai se constituir ao longo da escola do Estado laico, né? Os meios de vida para os estudos de recursos naturais são escassos, mesmo porque a vida da colônia, né? A vida na colônia, ela é assim. É uma pobreza material, vamos dizer assim, que você não produz nada aqui. Você produz açúcar, traz tudo da Europa. Né? E mesmo assim, você não tem o luxo, por exemplo, a riqueza que vai ter nas fazendas de algodão dos Estados Unidos. Casas luxuosas, que a gente vê nos filmes, né? Por quê? Porque a produção da riqueza é essencialmente para fora. Essencialmente para fora. Então, isso vai ser uma relação entre fazer uma relação entre o dono o plantador de açúcar aqui e o plantador de algodão nos Estados Unidos, o cara é proporcionalmente mais rico, ele tinha um bem-estar material menor do que aqui. Porque lá, pelo menos, você produzia roupa, você produzia alimentos, né? Você produzia uma série de coisas que aqui você não tinha, tudo importado. Então, né, como aquela ideia daquele mito do bandeirante, que a gente tinha um cara todo calçado. Não, o cara ia pro mar todo sujo, todo sem calça, descalço, né? Tem esses os mitos.
né? Então você tem, mas ao mesmo tempo se abre um vácuo imenso entre o sistema da classe, escala social, os senhores e escravos. Engraçado, você mistura, mas abre o vácuo, né? A pequena minoria dos primeiros e a multidão dos últimos, né? Entre as duas categorias, nitidamente definidas na colonização, comprime-se o número, que vai voltando com o tempo, dos desclassificados, inadaptados para nenhum tipo de ocupação. Essa é a dificuldade, né, da população escrava, quando vem a abolição, se inserir no mercado. Também tem isso, mas por conta da forma como acontece a própria abolição, a resistência, né, acontece de forma diferente, né? Então, a grande maioria desses chamados desclassificados, né, são pretos, mulatos, fugidos da escravidão, né, e brancos também, né? Você tem muitos brancos pobres aqui, né? Muitos brancos pobres. Por quê? Porque exatamente porque como você tem pouco trabalho, que é a única atividade, veja bem, você se concentra basicamente numa grande atividade produtiva. A grande atividade produtiva basicamente é feita por escravo. O branco vem para cá, fica o quê? Vai montar um comércio, montar uma venda, mas vai ser uma pobreza, né? Então, é chamada uma subcategoria colonial, né? Que é composta daqueles que vegetam miseravelmente em algum canto ao Deus dará, embrutecidos e moralmente degradados. E isso eu estou misturando índios, brancos misturados com negros, com índios, brancos puros, né? Portugueses, né? Que vem para cá não tem trabalho, né? Porque o trabalho é o quê? Trabalho na atividade canavieira. Então esse é um dos problemas. Então aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, né? Que depois tem essa diferença entre os dois países, se a gente for uma atividade produtiva já no século XVIII, aqui no final do século XIX você vai começar, demora bem mais para, vamos dizer assim, diversificar a atividade produtiva, né? Aí você tem uma chamada segunda parte da população vegetativa da colônia, são os agregados, moradores de engenhos, né, quase um vassalo, né? E a última parte, a mais degradada, incômoda, nociva, que é os desocupados permanentes, aqueles que ficaram vagando de léu em léu, né? Que é a chamada a casta dos vadios. Então você tem mais ou menos aí 3 partes da população, né? Que o Caio vai chamar de subcategoria colonial, né? Então você tem o senhor de escravo e o escravo, e aí você tem o resto que tá fora um pouquinho, né? Que pretos, fugidos, brancos, pobres, portugueses, e vem os vadios, né? Com ocupação. Então você tem uma sociedade que não se homogeneiza, né? É por isso que a ideia de esses indivíduos que não têm, segundo Caio Prado Cera, nem Beira, né? Vão trabalhar onde? Nas milícias particulares, virar como se chama? Os capitães do mato, caçar escravo, né? A ideia de criar segurança local, né? Na cidade, esses vadios vão ser mais perigosos, nocivos, né? Ele não tem a coisa de um chefe para engajar na sua chamada belicosidade, vamos dizer assim, né? Então, vai dizer que essa subcategoria populacional colonial, né, vai aparecer nas agitações do que acontece, uma massa deslocada, né, indefinida, né, vamos dizer, que não está exatamente enquadrada na ordem social, naquela realidade estabelecida, né? Então, você vai ter uma série de agitações dessa massa, né? Então, por que você tem? Por que você tem essa massa? Você tem carência de ocupações normais, estáveis, capazes de absorver, fixar e dar uma base segura de vida à grande maioria da população livre da colônia. Então, você não tem ocupação com essa população, né? Porque é atividade de escravo, branco não vai ser atividade de escravo. Né? A escravidão, que desloca os indivíduos livres da maior parte das atividades e os força para situações em que a ociosidade e o crime se tornam posições fatais. Ou seja, a escravidão vai ser maléfica até nesse sentido, que quando vai permitir a oportunidade de novas atividades, você vai jogar essa parte da população para atividades criminosas, atividade de vadiagem. Né? Então, tudo isso aliado ao sistema econômico colonial, ambiente asfixiante da grande lavoura, né? Ou seja, o que é asfixiante?
que eu estou chamando de asfixiante? É como eles ganham tudo, os produtores da grande lavoura, não dá oportunidade de empreender. Ou seja, diferente, mesmo na Espanha, Estados, você tem a lógica do empreendedorismo já no século XVII, século XVIII. Aqui você não vai empreender, por quê? Porque é muito cômodo para o cara. Ele está produzindo açúcar, tem um cara que vem, vai vender pego no mercado e recebe dinheiro e não tem esforço nenhum. Para que ele vai fazer outra coisa? Você tem atividades acessórias ali, que são basicamente para quê? Basicamente para a sua subsistência. Né? Então, por isso que vai ser asfixiante. Né? Então, todo aquele que se conserva fora desse círculo que é muito, vamos dizer assim, estreito, né? Traçado pela chamada grande lavoura, e são quase todos, além do senhor e seu escravo, não encontra pela frente perspectivas alguma. Então, estou dizendo assim, na vida colonial, eu tenho o senhor, o escravo e o resto. O senhor, o escravo que está ocupado, comendo, produzindo, o senhor está comendo, comprando roupa da Europa, comprando alguma quinquilharia para a família, né? Agora o resto vamos dizer assim, é o que na França vão agora no século XX vai chamar de supranumerários. Serve para quê aqueles caras? Né? E nisso você cria uma instabilidade que caracteriza a economia e a produção brasileira. Então, se a gente vai dizer o seguinte, durante durante 4 séculos aproximadamente, né, você vai ter uma instabilidade. A economia brasileira vai ser instável. A política brasileira sempre vai ser instável. Por quê? Porque você não tem uma base consolidada. Se você pega a história americana, ela vai se estabilizar, porque ela consolida uma base, consolida instituições, consolida uma estrutura. Né? Então, a evolução vai se dar por quê? Por arrancos. Porque os ciclos que se alternam no tempo e no espaço, né? Prosperidade, ruína. Prosperidade, ruína. Então, são arrancos. São solavancos. Então, esses solavancos trazem repercussões sociais nefastas. Então, por isso que a gente vai ver que a forma, esse sentido, a forma como se deu a colonização, vai ser resultado de uma sociedade cheia de solavancos, cheia de que não tem, uma sociedade que não tem uma continuidade. Né? Os processos não têm continuidade. Você não tem atividade econômica, uma atividade material que dê uma continuidade. Devido a isso, né, você vive uma sociedade de perdas, de ganhos, e aí a ruína, aí começa a ganhar outra coisa. Então você não tem uma continuidade. Né? Então, né, diante disso, né, você tem um clã patriarcal, que é o que domina o cenário da vida na colônia, com base essencial na escravidão. Ele agrupa a população de boa parte do país. Como? Grande domínio rural. Você tem o escravo, que depende dele para comer. Você tem essa população aí, que eu chamei de supranumerários, que também depende dele. Eu vou abrir uma venda, vou montar uma hortinha ali. Uma vida material muito miserável. Né? Então, esse clã patriarcal, eu vou dizer o seguinte, que ele reúne o conjunto de indivíduos que participam das atividades dele ou que se lhe agregam. Desde o proprietário que do alto domina e dirige essa pequena parcela da humanidade até o último escravo e agregado que entra para a sua clientela. Né? Então você tem uma série de condições, é isso. Bom, você tem uma unidade econômica, social, administrativa e religiosa, cenário em que a autoridade pública é fraca e distante. Ou seja, esse clã patriarcal que domina determinada porção de terra, né, não permite que a autoridade pública seja forte, ou seja, não permite que se desenvolva instituições fortes. Né? Não permite que se desenvolva elementos que vão garantir uma institucionalidade, talvez por isso a fragilidade da sociedade brasileira. Né? Então o senhor, nesse sentido, ele vai deixar de ser o simples proprietário que explora comercialmente as suas terras e seu pessoal. O escravo também não será mais apenas mão de obra explorada. Esse senhor, esse grande proprietário, ele se aristocratiza. Né? Riqueza, poder e autoridade. Lógico, a riqueza relativa.
perante o resto da população que vive na miséria. Mas se você ficar perante os próprios senhores das colônias espanholas, os crioulos, os próprios produtores americanos, diferença muito grande, né? Então, aqui eu vou unir a tradição que a família patriarcal com a autoridade absoluta do chefe, discutindo os casamentos, a vida de forma geral. Né? Então, você vai formar essa aristocracia colonial. Então, a vida colonial, a partir dessa coisa, a gente está falando desse sentido da colonização, você forma uma aristocracia, né? Então, nesse sentido, o trabalho, como é que ele aparece aqui? Desculpa. Ele não humilha e nem desabuma, né? Nas lavouras, né, você tem que vive em torno de grande centro, né? Então você tem uma cidade basicamente o comércio, né? O comércio. Ele tem uma vida importante, né? Mas não é o determinante, porque depende da lavoura, né? Né? Então você tem, essa coisa, né, trazer um pouco para cá, né, essa coisa que vai, né, lembrando que esse plantador de algodão, ele não é o proprietário da terra, né, a gente vai ver que a terra ela só passa a ser propriedade privada na década de 1850, né, a gente vai ver que isso aí é uma forma de cria-se então uma forma de chamada de vamos dizer assim de capitalismo cartorial, né? Capitalismo cartorial. O que é o capitalismo cartorial? É um capitalismo que depende muito do Estado. A terra é estatal. Eu plantar, né? Eu preciso e talvez isso ainda se reflita muito, né? E talvez isso ainda se reflita muito na nossa sociedade, nessa coisa desse chamado capitalismo cartorial. Então, seguindo aqui o raciocínio do autor, né, vamos dizer assim que ele vai pensar a relação entre o sentido da colonização com a vida social que se forma na colônia, que estão integradas, né? Ele vai dizer o seguinte, que você tem um aglomerado heterogêneo de raças, que a colônia reuniu aqui é um acaso mesmo, mas é um acaso histórico, é um acaso que tem a ver com determinada necessidade histórica, mas ao mesmo tempo é engraçado que você fala que existe uma mistura, mas essa mistura se torna heterogênea. É engraçado, a gente pode dizer o seguinte, é interessante que existe uma mistura, né, mais maior que os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo existe uma grande heterogeneidade, que ao mesmo tempo que não querem se misturar. Não, isso é a vontade de misturar. Né? Então, o único objetivo foi realizar uma vasta empresa comercial, né? E para essa vasta empresa comercial vão contribuir brancos europeus, negros africanos, indígenas do continente, três raças e culturas largamente díspares, né? Então, a gente vai ver que duas eram semi-bárbaras, o que eu estou chamando de bárbaro em seu lado nativo, que foi quando de pessoa que eu estou falando de barbárie a partir da lógica do europeu, né? Bárbara, no sentido de não estavam inseridos naquele modo de vida do europeu, né? Foram arrebanhadas pela força, incorporadas pela violência. Não que nos outros lugares não tenha acontecido isso, né? Só que lá você tem vamos dizer assim, a violência existe, mas existe um sentimento de pertencimento maior ao território, né? Não receber preparo e educação, e a única escola para o negro foi sempre, no caso, foi a senzala, né? Estabeleciam, nesse sentido, vão estabelecer no Brasil os mais rudimentares vínculos humanos das relações de trabalho e de produção, ou seja, relações de trabalho e produção que vão significar uma degradação de relações sociais, né? Subordinação do escravo ao senhor, né? E
poucos elementos novos se incorporam a esse cimento original da sociedade brasileira, reduzida quase exclusivamente ao trabalho servil, diferente do resto. Espanha, você tem uma imigração maior, você tem novos elementos que vão aparecer, você tem vamos dizer assim, vamos dizer assim, meu Deus do céu, uma diversidade maior produtiva, vamos dizer assim, né? Então aqui a sociedade colonial vai ter dois aspectos, né? Que vai ser a sociedade escravo ligado ao senhor, integrados pelo clã patriarcal que a gente já falou, um setor imenso e orgânico de populações desenraizadas, flutuando em torno de uma sociedade colonial organizada, e a servidão passa a ser o único elemento real e sólido da organização. Ou seja, olha aqui, olha o que está chamando atenção aqui. Uma sociedade colonial onde a única base real e sólida é a servidão. Então podia dar merda mesmo. Né? Então não podia dar coisa legal. Né? A única instituição que é sólida é a servidão. Por isso, o nosso atraso político, o nosso atraso econômico. Né? Por isso, enquanto no começo do século XIX, muitos países aqui no continente estão virando república, nós vamos virar república, vamos ser o último país a virar república. Que merda, né? Que merda isso. Olha o que a servidão, olha o que a forma como se deu a colonização dá nisso. Que merda. Né? Você tem um núcleo está organizado, a cidade colonial, que seria a escravidão, né? Envolvendo este núcleo, o dispõe de largos vácuos que nele se abrem, recebe a folha da proximidade, uma nebulosa social incoerente e desconexa. O trabalho escravo nunca foi, além de seu ponto de partida, o esforço físico constrangido, nunca educaram o indivíduo, não preparando o indivíduo humano mais elevado, mesmo na sociedade capitalista, né? A escrava foi instrumento das identidades sexuais, não ultrapassando o nível primário e animal do contato sexual, muitas vezes para reproduzir, né? Então você tem, né? Você tem uma sociedade baseada numa instituição que ela é nefasta, né? Nefasta. Então no terreno econômico há dois setores aqui: a grande lavoura e a mineração de um lado, as demais atividades de subsistência, né? Então você tem apenas a caracterização da economia brasileira voltada apenas para alguns gêneros exportáveis, açúcar, ouro, algodão, né? As atividades produtoras fora tem a precariedade como característica marcante, né? Então você tem aqui falta de nexo moral e pobreza dos vínculos sociais. Você tem poucos vínculos, né? Então ela vai ser uma sociedade que ela vai se definir basicamente pela desagregação. Ela vai se definir basicamente por forças dispersivas, porque é uma sociedade baseada na inércia. Sociedade que não tem movimento, né? Ela não cria uma estabilidade, ela tem uma integridade precária, né? Então, e o Caio afirma que é fundada nisso, nessa precariedade da integração, desse alto grau de desagregação que a sociedade brasileira se manteve e a obra da colonização pôde progredir. Ou seja, aquele sentido dado à colonização orientou nisso, né? Orientado para isso, né? Então você tem ao mesmo tempo uma pressão exterior, né, da metrópole, né? Essa administração pública da colônia quase não interfere em nada, porque você não tem instituições fortes, né? E esse devo a questão de uma anarquia política social, né? Então você tem uma vida fundada nos estudos primários, né? O trabalho servil ou de subsistência, né? Que é um trabalho, o efeito deprimente do trabalho servil. Nesse sentido, você cria a indolência, o ódio, o ócio, né? No conjunto da sociedade colonial, porque você tem seu trabalho servil. Tudo repousa no trabalho forçado e não consentido, o resto
é nulo, né? Então, isso é ruim, né? No trabalho, no setor concentram mais atividades, nos que vinham de fazer a América, né? O poderoso inimigo, a questão do valoroso, então, um conjunto de inércia, né? Você tem um conjunto de inércia na sociedade brasileira. Então, essa economia colonial, ela basicamente, né? Basicamente, ela vai se formar, né, na base da exploração, né? Na base da exploração precipitada e extensiva dos recursos naturais de um território virgem, né? Para abastecer o comércio de alguns gêneros tropicais e metais preciosos de grande valor comercial. Bem, isso vai praticamente desagregar e paralisar o país, porque se depende só de um tipo de setor. Né? O Estado praticamente não vai existir, vai ser dificuldade de formar um Estado nacional aqui. Né? Então você esteriliza, né, as fontes mais de riqueza, processos bárbaros de exploração, né, processo bárbaro de exploração, né, e você tem essa economia colonial, né, essa coisa de senhores escravos, né, mas o que não é senhor escravo não tem lugar na economia colonial, né, e você vai aumentando isso aqui, causando mais desequilíbrio, né, causando mais desequilíbrio, né? Então nisso, então a gente vai entender que a vida, as duas coisas são relacionadas, é o sentido da colonização com essa formação dessa chamada vida social na colônia, que vai explicar, talvez, até hoje, até no século XXI, a forma precária, instável, desagregada da sociedade brasileira. Bem, senhores, nesse primeiro momento a gente fiz essa abordagem, né? Vocês vão assistir essa aula aqui e a gente vai marcar os nossos encontros para poder estar comentando e ouvir a partir do comentário de vocês, tá? Obrigado. Eu logo vou dar sequência postando uma segunda aula. Muito obrigado.